Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Motivados pela Esperança. Essa foi a lição de número 7 do nosso trimestre. O texto que serve como base para o nosso estudo, ou que serviu como base, Isaías 25:9, que diz: Naquele dia se dirá: Eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, ele nos salvará. Esse é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e alegraremos. Essa semana tivemos a oportunidade de poder entender um pouco da história de Guilherme Miller. Começamos percebendo que os reformadores tinham colocado um foco muito grande sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Isso foi um grande ganho para o Evangelho de Cristo Jesus. Até porque a tradição deixou de ter valor e um retorno à Bíblia, a Bíblia só, permitindo que ela se tornasse a sua própria intérprete, havia norteado a experiência dos reformadores. Entretanto, depois da morte dos reformadores, os movimentos que se seguiram a eles acabaram se afastando um pouco mais da Bíblia e criaram outras tradições. Nesse meio tempo, por volta da década de 1830, Guilherme Miller se volta para a Bíblia com uma fome da palavra de Deus. E começa agora um processo de estudo utilizando apenas a Bíblia e a Bíblia só, apenas com o recurso de um caderno e um lápis para tomar notas e uma concordância bíblica, porque ele não avançava para o versículo seguinte sem que tivesse entendido o versículo anterior. E com isso ele descobriu coisas extraordinárias, inclusive os tempos proféticos. Ao analisar principalmente a profecia dos 2.300 dias anos, compreendendo que no final deles haveria a purificação do santuário e entendendo que a purificação do santuário seria a purificação da terra por causa do fogo, ele entendeu que a vinda de Jesus aconteceria no final dos 2.300 dias anos. Claro que até mesmo essa distorção, esse erro da parte de Guilherme Miller, não um erro de cálculo, o cálculo estava correto, mas estava equivocado em relação ao que aconteceria no final dos 2.300 dias anos. Esse erro de cálculo, e esse detalhe tem que ficar muito claro para você e para mim, esse erro de cálculo, na verdade, não é um erro de cálculo, o erro no acontecimento deve fazer com que a nossa vida esteja realmente em atenção. Nossa vida tem que estar totalmente alicerçada na Bíblia, a palavra de Deus, jamais na tradição de homens. Guilherme Miller estabeleceu o acontecimento tendo como base aquilo que era a interpretação de algumas igrejas no seu tempo. Portanto, ele acertou no cálculo, mas errou no acontecimento. A profecia dos 2.300 dias anos não tem como ser colocada de lado, não tem como ser ou não ser levada a sério. Os primeiros 490 anos, ou as 70 semanas, se cumpriram de forma cabal e completa. Final das 69 semanas, o Messias, ele surge, começa seu ministério, ele é batizado. Jesus é batizado no ano 27, o que fecha perfeitamente 69 semanas. A última semana dividida em duas partes. No meio da semana, 3 anos e meio, portanto, depois dessa última semana ter começado, o Messias seria cortado. Ou seja, ele morreria. Ano 31, Jesus morre. Mais 3 anos e meio, vamos ao ano 34. Que é o ano em que se encerrariam, de alguma forma, o período de graça para o povo de Israel. Nesse período, o que vai acontecer vai ser a morte de Estevão. O Sinédrio acaba rejeitando a mensagem dos apóstolos e Estevão é apedrejado. A partir desse momento, os apóstolos, bem como a igreja em geral, que agora, por causa da perseguição, tem que fugir de Jerusalém, e nesse processo de fuga, ela chega até os confins da terra, levando o evangelho para todo o Império Romano daquele tempo. Você percebe que a profecia se fecha. Os 1.810 anos que sobram, contando cada um deles, começando a conta em relação
o ano 457, quando foi estabelecido ou foi o último decreto para a construção de Jerusalém, você vai chegar a 1844. Portanto, nessa perspectiva, é matemático. Ela não traz alguns textos aqui no nosso guia de estudos hoje, que nos ajuda a entender algumas coisas. O primeiro texto do livro Grande Conflito, nas páginas 299 e 300, onde ela diz assim: assim como os primeiros discípulos, Miller e seus colaboradores não compreenderam completamente o significado da mensagem que apresentavam, erros que por muito tempo estavam estabelecidos na igreja os impediam de chegar a uma compreensão correta de um ponto importante da profecia. Dessa forma, embora proclamassem a mensagem de Deus, que Deus lhes confiara para transmitir ao mundo, acabaram sofrendo um desapontamento por causa de uma compreensão equivocada do significado da mensagem. Nessa perspectiva, Ellen White está dizendo: erros que vieram sendo mantidos pela própria igreja durante anos, como desdobramento do mesmo erro cometido pelo movimento católico apostólico romano. Se afastou da Bíblia e foi para a tradição de homens. O movimento reformado, depois de alguns poucos anos, começou a estabelecer as suas próprias tradições e se afastaram do assim diz o Senhor, deixando de lado a própria interpretação bíblica. A Bíblia tem que falar, tem que explicar a si mesma. Miller fez isso certinho em muitos aspectos. Na compreensão do acontecimento, ele se equivocou. Outro texto do Grande Conflito, na página 301. No entanto, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente do modo como ocorreu. O grande dia estava próximo, e pela providência divina o povo foi provado em relação ao tempo definido, para que lhes fosse manifesto o que estava em seu coração. A mensagem era destinada a provar e purificar a igreja, e os seus membros deveriam ser levados a ver as suas afeições se estavam postas nesse mundo ou em Cristo e ao mesmo tempo no céu. Interessante esse texto. O texto, ele vai mencionar que Deus, em sua infinita misericórdia, ele proveu ao povo a profecia, mas ao mesmo tempo também mencionou em profecia, a gente vai estudar sobre isso na semana que vem, que eles continuariam profetizando mesmo depois desse tempo. O acontecimento, purificação do santuário. Para se entender isso, tem que ser olhado para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre purificação do santuário? Interessante que depois do cumprimento da data, em 1844, um grupo de indivíduos fiéis à palavra de Deus se voltou para a Bíblia perguntando sinceramente a ela o que significa a purificação do santuário. E descobriram. O que vamos estudar exatamente na semana que vem. Mas quando olhamos para a paixão com a qual o próprio Guilherme Miller e os seus seguidores pregaram a respeito do breve retorno de Jesus, essa paixão tem que se reacender no nosso coração. Guilherme Miller, ao olhar para as profecias, ele compreendeu que havia um trabalho a ser desenvolvido. Hoje nós somos chamados a viver exatamente essa realidade. A olhar para as profecias bíblicas e ter a nossa fé reavivada no Senhor e entender Ele está chegando. Eu estava vendo nessa semana alguns vídeos, algumas notícias a respeito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu vi uma reportagem, um repórter estava entrevistando algumas pessoas, e entrevistando uma pessoa que havia gasto o último dia tirando o entulho que as enxurradas haviam trazido para dentro da sua casa não havia sido destruída, mas havia sido toda alagada, a água havia chegado na altura do teto. Então ele tinha gasto as últimas horas limpando toda a casa, e ele limpou tudo, tirou de dentro os móveis que tinham se estragado, colocou do lado de fora, se organizou para poder voltar para casa. E no dia em que ele estava voltando, a chuva retornou com força e a água tornou a subir. Quando ele chegou em casa, chegou na rua da sua casa, ele percebeu que a água já estava no meio
da casa. O repórter, vendo esse indivíduo agora olhar para casa e chorar diante daquela situação, se aproximou dele e disse: meu amigo, por que você está chorando? Ele olhou e disse: ali está a minha casa. Nas últimas horas, trabalhei muito com expectativa, com esperança de poder hoje estar voltando para minha casa. Eu estou num abrigo. Mas a chuva retornou e a minha casa está inundada de novo. E o repórter, agora olhando para o indivíduo, disse: o que o senhor pretende fazer? Ele olhou para o repórter e disse: bem, eu vou continuar esperando. Porque uma hora a chuva vai ter que parar. E eu não vou embora daqui. Eu vou reconstruir minha casa. O meu propósito hoje era estar aqui, estou com as tintas aqui no meu carro, para poder pintar minha casa por dentro para eu poder retornar. Eu vou guardar as tintas. Porque uma coisa é certa, na hora que a água baixar, eu volto para minha casa, vou pintá-la e me mudo para cá. E aí eu fiquei olhando para aquela situação e vendo aquele indivíduo que, mesmo tendo passado por um desapontamento tremendo, ele ainda estava firmemente alicerçado na esperança de que ele voltaria para casa, custe o que custar. Vou voltar para minha casa. Quando eu olho para a experiência dos nossos pioneiros que aguardaram de forma intensa, os seguidores de Guilherme Miller estavam aguardando o retorno de Jesus para 1844. Jesus não veio. Muitos, por causa desse mesmo desapontamento, abandonaram a fé. Mas alguns disseram: não, a fé eu não vou abandonar. Eu acredito na Bíblia, a palavra de Deus. Agora, mais do que nunca, eu vou estudar para poder entender o que a gente interpretou errado. O erro está na gente, não está em Deus e na Bíblia. Eu olho para esses acontecimentos que têm tido lugar à nossa volta e me lembro do que Jesus mencionou, logo depois de falar sobre os sinais que antecederiam a sua vinda. Ele diz: quando virem essas coisas acontecerem, ergam a vossa cabeça e alegrem-se, porque saibam que a redenção de vocês se aproxima. Nós temos 1001 maneiras de podermos olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta. Guerras acontecendo lá no Médio Oriente, acontecendo na Ucrânia. Guerra que tem acontecido através do crime organizado em grandes cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil. Essas chuvas e tempestades que aconteceram, eu estou gravando hoje essa lição na terça-feira. Hoje especificamente é dia 14 de maio. Ontem a terra tremeu em Caxias do Sul por 3 vezes. Eu fiquei me perguntando quando nós pensaríamos que no Brasil viveríamos situações como essas. São sinais que demonstram que Cristo Jesus está voltando. Como nos comportaremos diante deles? Eu te desafio, em nome de Cristo, a levantar a sua cabeça para o céu e entender: nossa redenção está se aproximando. Bem, amanhã nós vamos continuar, na verdade, compreendendo agora a postura dos nossos pioneiros. Vamos estar analisando a temática Luz do Santuário, o estudo que faremos amanhã, como introdutório à lição de número 8, estará baseada nos capítulos 22 a 24 e, ao mesmo tempo, no capítulo 28 do livro Grande Conflito. Antes de podermos terminar o nosso estudo, eu quero te desafiar a orar comigo. Pai, obrigado por tua palavra e pela certeza que temos de que, mesmo que não sejamos capazes, às vezes, de compreender tudo que está acontecendo à nossa volta, mas quando olhamos para as Escrituras, tudo faz sentido. Olhando para o movimento milerita, para os erros e acertos que eles fizeram, te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos ter o mesmo apego à tua palavra que eles tiveram e que a breve volta de Jesus queime no nosso coração como esperança, como queimou no coração deles. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?